Hoje é o primeiro dia do mês de julho. Educar filho é uma das tarefas mais difíceis que tem. De repente, a gente acha que está fazendo tudo certo e lá vem a superproteção. É sobre isso que nós vamos falar agora, recebendo com muito carinho Kátia Teixeira, psicóloga clínica. Tudo bom? Obrigada, desde já por sua presença, viu? Gilda Lopes da Silva, mamãe. Tudo bom, Gilda? E Maria Cleusa da Silva Urbaneto, também mamãe. Você que já tem filhos moços, olha que beleza, você está com 58 anos, minha idade, e já tem um filho de 32 e um de 26. E um de 26. Parabéns, casou-se cedo, né? Obrigada. Muito bem, olha. A Gilda é biomédica de formação. Chegou a exercer a profissão, não? Trabalhei, aí quando eu fiquei grávida do meu mais velho, aí eu saí do laboratório. Por opção. Por opção. Aí eu fiquei durante um tempo, para não ficar só em casa, eu lecionava em cursinho, dava aula de biologia. E aí agora, hoje eu sou literalmente do lar. Do lar, é mãe de Rafael de 14 anos e Gustavo de 12 anos. Ainda estão em fase de adolescência, né? Essa faixa etária deles, não é verdade? Uma fase bastante preocupante, não é? Com certeza. Bom, vamos conhecer um pouquinho a experiência de cada uma, para a gente saber. Vocês se acham super protetoras? Eu diria que uma proteçãozinha, mesmo que tenha um pouquinho de excesso, não faz mal, e eu posso falar isso com cátedra, pela experiência que meus filhos já estão criados, já estão... São homens feitos, né? Então, e realmente o resultado foi muito positivo. Muito bom. Ela resumiu bem, mas depois a gente fala os detalhes. E você, Gilda? Comparando com algumas mães, eu acho que eu os protejo sim. De não deixá-los sozinhos, né? Não deixá-los sair, fazer determinadas coisas. Então, a minha proteção, eu acho que ela termina sendo exagerada nesse aspecto. Mas aí você está se referindo, por exemplo, à violência que a gente enfrenta hoje em dia, aliás, até dentro de casa, né? Infelizmente, porque os tempos são outros e essa é uma preocupação. Existe diferença, Kátia, entre super proteger e se preocupar diante da violência que todos nós enfrentamos hoje em dia? Sim. Como é isso? Sim, essa questão que você falou não pode ser desconsiderada. Vivemos Claro. tempos de preocupação, os riscos existem. Portanto, a preocupação e a proteção é função da mãe, tanto quanto do pai. Ou seja, também, a família tem que ter o cuidado com essa criança, saber até onde ele pode ir, o que é arriscado para ele ou não. Né? Isso se torna, vamos dizer assim, patológico quando esse excesso excede, quando essa mãe acaba perdendo um pouco o controle dessa proteção que é necessária, pois a criança, o adolescente não sabe identificar onde estão os perigos, aonde os riscos existem, e é para isso que os adultos estão, para mostrar para eles que eles podem ou não podem certas coisas. Quando seus filhos estavam na idade dos filhos da Gilda, você também se preocupava com isso? Com O horário que certeza. saíam, que voltavam para Horário de casa, os saída. perigos que se enfrentam na rua, enfim. Quando não tinha um carro, e levar, e marcar um horário... Quando tem pra ir carro é outra buscar. preocupação, né? Porque vai dirigir. Exatamente, porque vai dirigir não beba, né? Claro. Dirigir com cuidado, não é? Mas a preocupação é sempre, independente da idade, viu? Sempre a gente vai ter aquele cuidadozinho. Agora, a violência que hoje existe, é claro que todos os pais se preocupam, de uma maneira geral, todas as pessoas, enfim. Agora, eu vejo assim, a superproteção como uma redoma, que de repente o filho está certo em tudo, dos outros é que estão errados. O meu filho é ótimo, ele está sempre certo. Agora, o filho da vizinha está errado, do coleguinha da escola, do outro. Porque aí a superproteção não é mais abrangente, ela não... Porque a gente não se refere só à violência que existe no mundo, na rua, e nas madrugadas, e nas baladas, enfim. Não é? Sim, esse é um fator que merece uma preocupação, né, Ione? Porque quando o pai super protege, ele acaba, vamos dizer assim, permitindo que esse filho
faça tudo que ele goste, tudo que ele quer. E os limites são essenciais para a vida dessa criança, para a vida do adolescente. Os não são necessários, né? Ele precisa saber até onde ele pode. Não se pode falar assim a vida Não inteira. se Gasta pode pra ninguém. Para não é? ninguém. Então é um treino que acontece desde o início, desde que a criança sai da maternidade, com todos os sonhos dos pais, não é? Porque É que tá lá dentro. isso, tá lá dentro. Quando a mãe fica grávida, já tem uma série de expectativas a respeito dessa Tem mesmo, criança. né? O que essa criança representa para essa mãe, o que ela representa para o casal e para a família aonde ela vai chegar, né? Então, a partir dessa construção, é que se começa a mostrar para essa criança o que ela pode fazer, o que ela não pode. E os limites, eles são fundamentais. Porque, na medida que a mãe super protege, consequentemente, pode acontecer também isso que você disse, dela acreditar que ela pode tudo, porque os pais estão sempre disponíveis para solucionar os problemas que eles estiverem causando, vamos dizer assim. Existe um exemplo que, aliás, deixa até nervoso quando a gente assiste. Na novela Caminho das Índias, que o Zeca é um rapaz que tem a superproteção dos dois lados, tanto do pai como da mãe. Quer dizer, ele está à beira da delinquência juvenil, não é verdade? De um mau caratismo atroz, desrespeita todo mundo, provoca todo mundo, adultos, crianças, jovens, pessoas idosas até, joga ovos pela sacada do apartamento dele, as pessoas que passam na rua, os pais riem, acham maravilhosas as atitudes deles. Gente, isso é de lascar. Agora, pra mim, esses pais é que tinham que ser internados. Se é que teria um tratamento, não sei, Kátia, você pode dizer. Porque, gente, não pode um negócio desse. Agora, é um absurdo muito se grande. os pais acabam apoiando, como que essa criança, como que esse adolescente vai encarar? Não é? Ele Chega uma hora que acredita não tem ele mais pode conserto, tudo. não. Exatamente, fica muito difícil você reverter um quadro Com a como esse. com a atitude que ele demonstra, ele está pedindo, pelo amor de Deus, alguém me ponha um limite. E ninguém se posiciona. Ninguém. Aliás, isso acontece na nossa casa. Um não é um gesto de amor. Porque se você ensina, fala um não dentro de casa, você fala com amor. O não na rua, ele é mais rústico. Pesa mais, né? Pesa muito mais. Não é? Eu sempre converso, porque antes do programa, a Ana Paula Jornalista tem dois meninos bem pequenininhos, e a gente diz assim, quanto menor a criança hoje em dia, mais a gente fica de queixo caído, não é verdade? Porque as crianças são muito mais espertas, né? Elas sacam mais das coisas, elas têm uma vivacidade que, se o adulto não bobear, nós passamos a perna na gente. No pai, na mãe, no vovô, na vovó. Sem Não é dúvida. verdade? Afinal de contas, eles estão expostos, os estímulos são muitos, não é? Se você pensar nas crianças dos tempos anteriores, a exposição à mídia não era tão intensa. Hoje eles nascem com a mão no teclado. Se na época da nossa juventude nós tínhamos que fazer aulas de datilografia, hoje eles já começam a teclar muito rapidamente, né? Então, a exposição aos estímulos é muito maior, né? Por conta disso, essa vivacidade deles. E eles acabam absorvendo e aprendendo muitas coisas com muito mais facilidade. Portanto... Qual é a idade mais adequada, Kátia? Quer dizer, eu acho que desde bebê, é lógico, né? Mas quando é muito pequenininho, 1 ano e pouco, 2 anos e pouco, enfim, os adultos têm pena de dizer um não, né? E acabam fazendo todas as vontades dessa criança, né? Então você pergunta, qual é a idade mais adequada de começar a dizer o não? Na verdade, desde que essa criança chega em casa, como eu estava dizendo, é preciso que você já ensine até onde ela pode ir e os limites dela. Com 1 aninho ela já vai entender. Você já chegou em alguma casa que não tem nenhuma decoração, nenhum objeto, porque a mãe tirou tudo, botou tudo para cima. Quando essa criança for na sua casa, por exemplo, que tem objetos, ela vai mexer em tudo e essa mãe vai ficar super constrangida, vai ser uma visita muito indesejada, não é? Por quê? Lá vem ela, que a criança não tem educação, que a criança não consegue se comportar. Ensinar essa criança, Não, né? ensinar, justamente. A criança ela precisa entender que ela pode mexer em determinados objetos e em outros não. Como é aquela coisa de substituir
né? Que a substituição, às vezes, por exemplo, ela está querendo mexer nisso aqui que é de adulto. E eu substituo por um brinquedo para ela. Isso funciona? Sim, você precisa oferecer à criança algo que seja atraente para ela, não é? E isso com a insistência, porque Mas para se ela ela... quer puxar o computador lá da tomada. Se ela quer puxar o computador da tomada, você vai com delicadeza, mas com firmeza, mostrando que não pode. E tem que dizer não. Tem que dizer não, com a firmeza mesmo do que a criança não. chore, Não mesmo assim, que ela Rony. esperneie. Tem mães que falam assim, não, filhinho, não pode. Assim A criança entende através de todos os nossos sentidos, né? Então, você precisa ter certeza. Não é gritar, mas é ser Não firme. é gritar, é ser firme, exatamente. É você impor a sua autoridade com carinho, com cuidado, mas mostrar para ela que ali não pode, né? E que ela tem que mexer naquilo que é permitido, que não oferece riscos, inclusive, à sua vida. Exatamente, porque a proteção que nós estamos falando aqui, nós estamos pensando num caso extremo, mas a gente também não pode negligenciar o cuidado dessa criança, não é? Então, os dois extremos não são bacanas, nem a negligência, nem a superproteção. Gilda, você enfrenta problema com os seus adolescentes? Que é uma idade delicada, né? Eles estão numa faixa etária delicada. Por enquanto, não. Eles são bastante conscientes e até nós estávamos comentando antes, o não nunca foi tão taxativo. Eu explico o porquê dele. Então, na verdade, eles terminam aceitando fácil. Mas é claro, existe a comparação que eu até disse no início. Os amigos terminam saindo para uma balada, eu não deixo, eu acho que eles não estão em idade de estar indo Qual em idade você baladinha. acha que é ideal para eles? 18? Nunca. Nunca. Mas nunca não pode, né? Uma palavra Não, muito forte. não, eu acho que assim, uns 17, 18 anos, eu acho que já tem uma maturidade diferente. Eu vou te fazer uma pergunta que é meio delicada. Você... não que você tenha se anulado, foi uma opção de vida e eu acho maravilhoso para quem pode optar. Mas você largou uma profissão e abraçou a sua casa, seu lar e os seus filhos. Quando eles... Porque filho a gente cria para o mundo, não é? E quando eles baterem as asas, como vai ficar você? Porque você se dedica 24 horas a eles. Eu penso sempre nisso. Eu acho que, até eu brinco com eles, falo, mas a hora que vocês cresçam, casam, e aí eu vou começar a viajar, né? Então, eu não sei, não posso te dizer como vai ser. Mas vai ser a hora que realmente eu vou estar olhando para mim e eu vou ter que voltar a fazer algo. Ou fazer um curso, ou voltar a estudar. Bonitos, olha eles lá no vídeo, gente. Pode continuar a ver as fotos e a gente continua aqui. Então eu vou estar voltando a fazer algo para mim, né? Eu tenho que fazer, né? Porque senão, na verdade, acho que é a hora de entrar em depressão, porque você vai se sentir inútil, não tem mais função nenhuma, né? Então, não é isso que eu quero para mim, né? Claro, lógico. Cada um tem que ter a sua individualidade também, né? Olha lá, eles não são lindos. São muito bonitos mesmo, são os dois. Menores ainda ali, né? Aí eles são menores, porque os dois fazem judô, né? Então aí deve ter uns 2, 3 anos atrás. Rafael e Gustavo. Cadê os filhos da Cleusa? Tem também? Nenhum deles se casou ainda? Não. Gosto muito de ficar em casa, viu? Eles gostam muito de casa, tá muito bom, né? Meus 2 filhos. Bela família, viu? Parabéns também. Obrigada. Muito bom. Nenhum tá noivo ainda? Você se preocupa com isso? Não, o mais novo tem uma namorada. Mas o mais velho tá gostando da vida que leva. Tá gostando da vida que leva, né? E tudo mais. Bem, queria que vocês fizessem as considerações finais, que nosso tempinho está se esgotando, né? Eu repeti o que eu falei no início. Colocar filho no mundo não é difícil. Agora, educar filhos é uma tarefa das mais árduas. Sim. Né? E a mãe, ela tem uma responsabilidade muito grande, não é? E ela, socialmente, ela é vista como aquela que, se deu certo, muito bem, você não fez mais do que obrigação. Se deu errado, você
culpada de tudo, né? Então, a culpa é a maior inimiga da mãe, né? Você acabou de perguntar para a Gilda o que você já pensou como vai ser quando você não tiver mais que cuidar deles? Temos aí a síndrome do ninho vazio, né? Que é comum, assola, eu passei por sim, isso. É muito comum. Você já passou? Passei por isso, É sofri mesmo? muito. Sabe, quando não precisam mais de você, né? Você Não adianta achava você que não ficar era mais com- útil? Eu fiquei realmente com uma neura aí, né, Olha. para ser trabalhada. Mas graças a Deus a gente acaba se ocupando com outras coisas, né? Claro. Direcionando de uma forma diferente e estando sempre por perto, porque a gente tem esse respaldo. É importante que a mulher não esqueça que, além de mãe, ou melhor, antes de ser mãe, ela é uma mulher. E ela precisa cuidar da sua própria individualidade, da sua vida, para que isso não aconteça, ou quando aconteça, seja passada de uma maneira mais tranquila. Verdade. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a vinda de vocês. A Kátia Teixeira, psicóloga clínica, que faz parte da equipe de diagnóstico e atendimento clínico, com experiência em tratamento de pais e adolescentes. Que tá certo, aí tem que tratar a família. Muitas vezes é a família. É a família, não é? A querida Gilda, felicidades a você, tá? Aos filhos bonitos também, Rafael e Gustavo, a Gilda Lopes da Silva, e a Maria Cleusa da Silva Urbaneto. Não tá louquinha para ser vovó, não? Muita vontade, mas vai depender na hora que for certo, eles chegam. Ah, é verdade, é verdade. Conte pra gente qualquer novidade, viu? Aplausos pra vocês e muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bom.